pessoal, boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença de todos vocês novamente. Então vamos começar. Hoje, o que eu tenho para falar, para expor para vocês, é a continuidade da matéria e pretendo terminar o conteúdo bimestral. E se caso sobrou alguma dúvida, surgiu algum assunto, vocês queiram conversar agora comigo, então a gente pode utilizar esse tempo dessa maneira. Mas antes de eu falar da matéria, eu preciso passar alguns informes, uns recadinhos para vocês. Então vamos lá, primeiro de tudo. Essa é a última live do bimestre, tá? Hoje é dia 8/7 e o bimestre se encerra dia 31 de julho. Né? Dia 8 de julho se encerra dia 31 de julho. Então, as 3 próximas semanas nós não teremos lives. Pelo simples motivo de que eu pretendo terminar com a parte de conteúdo hoje. Encerrar hoje a parte de conteúdo que eu tinha programado para o segundo bimestre. E aí, essas 3 semanas que sobram é para vocês, quem perdeu alguma coisa, quem está com dúvida em alguma coisa, assistir as outras lives, adiantar a matéria que está atrasada, fazer com calma os trabalhos, tanto que eu quanto os outros passaram, para vocês se organizarem. E lá no finalzinho do bimestre, se não me engano, eu acho que eu marquei para o dia 21, já vou abrir a atividade agora, nós temos a entrega da avaliação. Se você quiser se adiantar e fazer antes essa avaliação, fique à vontade, tá? Mas hoje também eu vou explicar sobre essa proposta de avaliação, que eu passei ali vários textos para vocês lerem, e eu quero que vocês façam a coisa com calma, de maneira bem organizada, principalmente porque é uma proposta de avaliação que é para fazer vocês pensarem, né, envolvendo ali produção textual, interpretação textual e etc. Bom, então essa é a última live. Sendo assim, os relatórios das lives que vocês devem fazer é correspondente da aula 1 a hoje. Hoje, se não me engano, é a quarta live que a gente está fazendo. Então, vocês terão aí 4 lives para fazer relatórios. A primeira live foi mais um momento ali de recados, né? Perdão, uma parte mais introdutória, mas ali a gente já conversou algumas coisas sobre a matéria, até puxando uns assuntos do primeiro bimestre e começando a evoluir para o segundo, para o conteúdo de movimentos sociais. Então fiquem cientes disso. Essa é a última live do bimestre. Eu provavelmente só vou voltar com as lives de novo em agosto, quando se iniciar o terceiro bimestre. E ao que se tem programado pela SEDUC, pela Secretaria de Educação, pelo Governo do Estado de São Paulo, é que as aulas, se elas forem voltar, é muito importante frisar isso, esse se elas forem voltar, será em setembro, dia 9, mais ou menos, é o projeto deles. Na maneira como a coisa está indo, eu duvido. Tá? Não estou sendo pessimista, de novo, eu estou sendo realista. Eu estou analisando aquilo que me chega de informações. E eu busco informações por vários canais diferentes. Da maneira como a coisa está indo, eu duvido. Mas pode ser que nós voltemos. Então, até lá, eu volto com as lives em agosto. E se tudo der certo lá para setembro, a gente já está reorganizando essa questão aí da volta à aula presencial. Porque eu não tenho maiores informações para passar para vocês, porque não se tem maiores informações para passar para ninguém. Essa é a realidade. A gente está a gente aqui, professores de gestão, a gente também anda meio perdido com relação a algumas coisas, não é todas as informações que chegam inteiras para nós. Bom, vou projetar minha tela para poder falar para vocês da proposta de avaliação. Aqui, estão vendo minha tela. Vou dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Então, ó, aqui eu passei, né, o fichamento teórico do bimestre, com ali os dois
materiais, pesquisa dos movimentos sociais, que até agora só 4 pessoas me entregaram, ainda não corrigi nenhuma, tá? A data de dia 20 de julho é a data de entrega. Então, vocês ainda têm um tempo, vocês ainda vão ter aí pelo menos umas 2 semaninhas para poder fazer e entregá-la com prazo. Ah, professor, eu estou atrasado, eu estou... Estão me ouvindo, pessoal? Que essa bosta desse fone não dura a bateria o tanto que é prometido. Espero que vocês estejam me ouvindo. Onde eu parei? Tá, se você precisar de mais tempo, se você vai se atrasar porque tem outras coisas acumuladas, você não vai conseguir entregar naquele dia, de repente você precisa de mais alguns dias, alguns ajustes, dúvida que você tiver, me chama, conversa comigo, tá? Eu vou entender perfeitamente se você não conseguir me entregar na data marcada, mas eu preciso marcar uma data, porque senão nunca ninguém entrega, ou pouquíssimos entregam, e eu também tenho datas que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer os meus relatórios, eu tenho que fazer fechamento de nota, uma burocracia desgraçada, então eu também tenho meus prazos, tá? Mas se vocês precisarem de uma extensão do prazo que eu dei para vocês, me fala comigo, a gente ajeita da maneira que for melhor para todo mundo, tá? Então, essa é a pesquisa dos movimentos sociais, beleza. Essa pesquisa, ela vale 5 pontos. 5 pontos, metade da nota de vocês. De onde vai ser os outros pontos, professor? Bom, o ponto de participação, eu vou contar nesse bimestre com base na participação que eu estou tendo das lives. Infelizmente, são poucas pessoas, bom para vocês que estão participando. E eu também pretendia contar com base nas visualizações ali do YouTube. Só que eu não tenho como saber exatamente quem viu e quem não viu. E eu não vou ficar contabilizando e nem obrigando vocês a ficar se inscrevendo em canal, porque eu não tenho, de novo, intuito nenhum de monetizar nenhum centavo pelo YouTube. Não é da minha intenção, eu não pretendo fazer isso. Então, a maneira de eu saber quem está inteirado do conteúdo das aulas, quem está assistindo as minhas aulas e indiretamente e diretamente participando, é através do relatório dessas lives, desses relatórios das lives. Então, como que vocês vão fazer isso? Eu prefiro que seja feito num arquivo só, separado ali por datas e tal, como eu já devo ter explicado para vocês de outras vezes. E só que esse relatório, ele é uma nota complementar. Então, eu vou deixar bem claro isso, porque às vezes o aluno ele não consegue assistir, a pessoa não consegue assistir as aulas, está impossibilitado, viu uma, não conseguiu ver as outras, viu pouquíssimas, um pedacinho de uma ou outra. Então, justamente por essas questões de conectividade, etc. e tal, eu não vou ficar pegando no pé e obrigando isso, né? Mas isso daqui entra como uma atividade complementar, justamente na nota de participação, tá? E o restante da nota de vocês, que faltariam 4 pontos, finalmente é essa avaliação bimestral, tá? Essa avaliação bimestral, deixa eu clicar aqui na atividade, para ficar melhor para a gente visualizar, aqui, ó, maravilha. Essa avaliação bimestral, ela consiste numa proposta de redação, no caso, um artigo de opinião. Vale 4 pontos, tá? Então, é um bom tanto de nota de vocês, da média de vocês, e é para ser entregue no dia 21 de julho, daqui 2 semanas também. Mas, professora, eu não vou conseguir entregar nesse dia, eu estou enrolado com outras coisas e tal. Conversa comigo. Me chama, vamos trocar uma ideia, me explica o que está acontecendo, precisou de mais prazo, vamos ver o que a gente ajeita. Mas eu preciso que vocês falem comigo, tá? Simplesmente entregar atrasado, sem nenhuma justificativa, é no mínimo mal educado. Porque eu preciso também trabalhar com prazos. E eu pretendo utilizar a última semana de julho para, além de dar uma folga para vocês,
eu conseguir corrigir as coisas com calma e fechar a burocracia com calma também. Porque senão eu vou ficar me embolando inteiro como acabou acontecendo no primeiro bimestre. Era o último dia de fechamento de notas e eu ainda estava recebendo trabalho, tá? E isso não é justo comigo. Se eu tivesse desorganizado, ainda eu não teria desculpas, mas eu não me vejo como um professor desorganizado, eu não acho que eu esteja. E, por favor, se eu estiver, me corrijam, me apontem esse erro, tá? Mas eu não acho que é o meu caso. E custa ser bem organizado. Custa bastante, não é fácil. Então, por favor, tentem cumprir os prazos. Não conseguiu, me chama, a gente conversa e ajeita do jeito que der. Fora o fato de que eu precisei, sempre que eu marco um prazo, eu já conto que alguém vai me entregar atrasado. É aquela coisa, você marca de sair, dar um rolê com alguém, você marca 9 horas, tem gente que se atrasa por esporte, tem gente que acha que é elegante se atrasar, tem outros que o atraso já está no código genético da pessoa, então por mais que ela se esforce, ela vai chegar atrasada. É a mesma coisa, tá? Para trabalho de escola. Então, eu já estou contando que vão me entregar atrasado alguns, mas eu preciso de prazo para trabalhar. E o que vocês têm que fazer nesse raio dessa redação aqui, ó? Eu quero um artigo de opinião, tá? Nesse artigo de opinião, qual que é o tema? O tema é esse aqui, ó. Qual é o papel dos movimentos sociais na transformação política e na ampliação e manutenção dos direitos e cidadania da população? Qual é o papel dos movimentos sociais na transformação política e na ampliação e manutenção dos direitos e cidadania da população? Não é uma pergunta simples, também não é uma pergunta curta, por isso que eu estou pedindo um artigo de opinião desse tema, tá? Traduzindo em miúdos, o que eu quero saber com isso? Eu quero saber qual que é o papel do movimento social, qual que é o impacto do movimento social na sociedade, principalmente envolvendo a questão do exercício da cidadania. É isso que eu quero saber. Mas eu quero que vocês levem em conta e consideração também algumas coisas. E eu passei aqui um material de apoio. Eu não quero que vocês façam cópia de nada do que está aqui. Eu quero que vocês utilizem o que eu passei aqui como material de apoio, tá? Leitura complementar para poder pensar e fazer essa coisa que eu pedi. Então, ó, para realizar essa atividade, vocês devem considerar suas pesquisas no tema movimentos sociais e o contexto atual em que vivemos. Lembrando que, desde 2016, estamos sob vigência de uma lei antiterrorismo, considerada por muitos como uma forma de tipificação criminosa dos movimentos sociais, enquadrando-os como atos terroristas. Essa lei antiterrorismo, a lei ela consta aqui, ó, a lei na íntegra, tá? Eu acredito que ela não sofreu maiores ajustes. Tinha até um projeto de um ajuste ou outro em alguns trechos dela, acréscimo de coisa, supressão de outras e tal, mas eu acredito que ela não sofreu. Essa lei é que ela foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2016, justamente por conta do contexto das Olimpíadas que a gente estava vivendo. A gente tinha vindo num contexto de Copa do Mundo, que foi a pré-Copa e a Copa em si, ela foi muito tumultuada por conta de manifestações e movimentos sociais, né? Subiram até ali várias hashtags, vários jargões, né? Com alguns até bem ridículos, do tipo hashtag o gigante acordou, hashtag vem pra rua, a questão do padrão FIFA, então rolou um clima bem conturbado de 2013 até 2016. Em 2016 é sancionada essa lei, justamente por conta da preocupação com a Olimpíada, etc. e tal. Só que muitos enxergam que essa lei, na verdade, ela foi uma maneira de tipificar como crime o movimento social, enquadrando ele como um ato terrorista. Então ela gerou muita polêmica. Inclusive em cima da figura da própria Dilma Rousseff, que ela tem um passado de ter participado de guerrilhas urbanas justamente no período da ditadura militar. Ela sofreu torturas, ela foi presa, ela foi considerada presa política, então foi algo que não entenderam
o porquê que uma pessoa que tem histórico de manifestação em movimento social, inclusive de guerrilha urbana, se prestou a isso, né? É uma coisa que até hoje, sinceramente, nem eu sequer consigo entender. Mas é um ponto de polêmica. É um ponto de polêmica, tanto que eu coloquei aqui para vocês 3 links complementares à lei. Esse daqui, ó, o do Planalto, www.planalto.gov.br, tal. Isso aqui é a lei na íntegra. E eu coloquei outros 3, uma reportagem do Politize, explicando o que é a lei antiterrorismo, um link de uma pesquisa e de um artigo da USP, para vocês lerem, e também uma matéria do Intercept, essa matéria aqui um pouquinho mais nova, se não me engano é de 2018 já, que já está falando aí da questão do uso das redes sociais, também entrarem nessa questão do antiterrorismo. Então, são leituras complementares para vocês poderem se munir de argumentos para poder realizar essa atividade, tá? Professor, eu preciso ler tudo? Depende. Às vezes você não precisa ler nada para fazer uma redação dessa e fica uma puta de uma redação foda. Às vezes você vai precisar ler tudo mais um pouco. De novo, eu sugeri um material de apoio. É obrigatória a leitura? Não. A mesma coisa, você pega lá o Enem, você chega lá no Enem, sei lá, se é o segundo dia que tem a redação, você vai lá fazer a redação do Enem, vai ter os textos de apoio, gráficos, imagens e tal. Então, você decide se você usa ou não. Tem tema. Se você usa, se não, é uma opção sua. Mesma coisa vale aqui. Observação. Sua redação deve estar dentro dos padrões da norma culta da língua portuguesa, mínimo 15 linhas e máximo 45, fonte Arial, tamanho 12, alinhamento justificado e é individual. Lógico. Proibido cópias ou plágios. Também isso daqui não tem muito segredo, tá? Aliás, não tem nenhum segredo. E, de novo, o prazo de entrega é 21 de julho, valendo 4 pontos. Certo? Por enquanto, alguém tem alguma dúvida do que foi falado até agora? Se tiver, pode abrir o microfone e perguntar. Fiquem à vontade. Se vocês ficarem em silêncio, logicamente eu vou entender que não tem nenhuma dúvida. Sor, queria saber se o relatório tem que ser feito pelo Word ou pode ser feito no caderno. O relatório me entrega num único arquivo de texto pelo Word ou algum outro editor de texto. Porque assim, se vocês fizerem no caderno, pode até fazer no caderno. Só que eu vou depois precisar que você leve esse caderno na escola para pegar ele, porque eu não estou aceitando o trabalho por foto. O trabalho por foto sobrecarrega meu celular, que já não anda muito legal, e perde a qualidade. Eu não vou conseguir ali, de repente, ter a qualidade ideal para poder ler através de uma foto o que você me fizer. Então, é preferível o editor de texto. Beleza, Yasmin? Alguém mais? Algo mais? Ou podemos continuar? Bom, diante do silêncio, eu acredito que está tudo tranquilo. Vou projetar de novo minha tela. Agora no material. Acredito que vocês todos estão vendo aí. Tá? Beleza. Então, vamos lá. A gente conversou, aqui a gente está no capítulo, não lembro que número, capítulo 8, que é movimentos sociais. Olha o Lula aqui, né? Na época dele de sindicalista. A gente passou alguns trechos aqui já desse capítulo. E a gente falou, bom,
A gente falou do que é o movimento social, como que ele se diferencia de manifestações, qual é o tipo de importância do movimento social, falamos das características do movimento social também, que eles normalmente não apresentam uma coordenação única, eles são difusos porque eles acabam ganhando muita diversidade e uma dimensão também muito grande. As ações, os interesses, as ações elas se desenvolvem em torno de interesses e necessidades, então o movimento social, ele não tem sentido se ele existir de forma leviana, ele precisa ali estar concentrado em torno de algum interesse ou alguma necessidade de algum grupo. Normalmente não é um grupo pequeno também, ele vai ser um grupo que não se sente devidamente representado pela gestão governamental, e um movimento social, ele tende a ganhar muito mais força, muito mais liberdade, se é dentro de um regime democrático de direito. Por quê? Porque um regime democrático de direito, ele tende a atuar na base do diálogo e na base da representatividade. Ele vai procurar agir com menos violência e mais diálogo, favorecendo, assim, todas as frentes e todo o princípio da democracia e da representação democrática. O que nós vemos acontecer, normalmente não é isso. O que nós temos aqui no Brasil, de anos e anos e anos até hoje, na verdade, uma falácia democrática, uma democracia falaciosa, falida, talvez até, né? Porque ela não acontece em totalidade. E ela convive com atos de violência e repressão por parte do governo, a sua população civil, muito grande. Mas, de modo geral, o que a gente precisa saber, e retomando o conteúdo das aulas passadas? Os movimentos sociais, eles encontram um ecossistema mais favorável para eles se proliferarem, para eles se organizarem, existirem, atuarem, quando é dentro de um Estado mais dialógico, mais democrático e mais pacífico. Quando o Estado, né, a linha governamental do Estado, principalmente, ela é mais violenta, ela é mais reativa, o movimento social ele não encontra ali um ambiente tão propício assim para suas atuações. Porém, a violência, em contrapartida, ela pode provocar uma coisinha chamada revolta. A revolta consiste no, talvez, a última instância, o último respiro, o último fôlego de quem está lutando. Justamente porque não aguenta mais aquele nível de violência e vai reagir à violência, né? Vai tentar revidar a violência, por isso a revolta. Então tem essa contrapartida, né, da questão da violência. Quanto mais violento pior para o movimento social, porém existe a chance da revolta, e a revolta nunca é bom para ninguém, porque numa revolta a gente vai ter ali um confronto claro, um confronto violento, claro, entre duas forças opositoras, seja o Estado representado por polícia, exército, ou quem quer que seja, né, a força física, né, o aparato físico do Estado de repressão, contra, por exemplo, um grupo de pessoas ou a população como um todo. Né? Então, a relação dos movimentos sociais com o Estado, como está dizendo aqui nesse trecho não, no título desse item, é que a relação com o Estado ela pode ser tanto de parceria como de confronto, né? E isso eu já tinha falado para vocês. Os movimentos sociais, eles nem sempre atuam para agir contra o Estado. Às vezes eles atuam apoiando o Estado. Né? Às vezes eles estão ali atuando, dando um apoio ao
ao governo instituído contra alguma outra força que cresce, que se avizinha ali, que está colocando sombra para querer, de repente, derrubar. Para não ficar insistindo na questão de citar toda hora Brasil, 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 vamos pensar uma outra realidade. Uma realidade que está, né, até na moda, na questão da crítica e da análise, que pouca gente entende de fato o que acontece e aconteceu ali. A questão da Venezuela. A Venezuela, ela, antes de tudo, ela nunca foi um regime ditatorial, tá? Ela se constitui como também uma república democrática. Diferente do Brasil, mas é uma república democrática. Ah, mas o Hugo Chávez ficou décadas ali governando. Sim, ficou. Porque dentro das leis eleitorais e regimentais ali da Venezuela, existe a prerrogativa de que um mesmo líder político ele pode se eleger e reeleger infinitamente. A questão é que precisa ter o escrutínio democrático, precisa ter a votação, precisa ter o sufrágio. Então, tem que haver eleição, e tem que se candidatar, né? Então, o Hugo Chávez, ele se reelegia, né? Várias vezes. Mas as eleições eram fraudadas. Olha, eu não tenho como provar nem pro sim, nem pro não. Então, na dúvida, eu acredito no resultado, né? Mesmo porque não me diz respeito. Então, ele se reelegia, ia ficando ali. A Venezuela, ela teve períodos de ascensão econômica fantástica, principalmente por conta das suas reservas de petróleo, que ela concentra a maior reserva de petróleo do planeta Terra, e é um petróleo de excelente qualidade, ou seja, ela chama a atenção do mundo inteiro por conta disso, e ela começou a cair ali em déficit econômico, uma série de manobras econômicas que foram feitas ali dentro, que foram consideradas erradas, inclusive pelo próprio governo chavista. Chávez morre, se não me engano, de câncer, alguma coisa assim, e quem assume é o sucessor dele, o Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, ele assume por conta da morte do Chávez e logo se elege. E se reelege de novo. E nisso a Venezuela já estava em crise. Uma crise que estava atingindo muitas camadas populacionais, que alguns produtos básicos começaram a faltar, que começou a haver uma guerrinha de interesses entre a classe do empresariado com a classe governamental, partes do exército começaram a querer se rebelar, então começou a virar um rebu no negócio ali, né, uma confusão generalizada na Venezuela. E por conta disso começaram a haver manifestações principalmente de pessoas contrárias ao governo de Nicolás Maduro, querendo uma dissolução do governo e uma nova eleição com membros diferentes, né, alguns queriam a cabeça do Nicolás Maduro e vários por aí. No entanto, a outra parte da população, e não era uma parte pequena, vendo no Nicolás Maduro justamente um sucessor do Hugo Chávez, que para muitos se tornou um deus ali, né? Um pai, literalmente. Então, justamente por conta disso, havia ali um embate de duas forças. A força contrária ao governo de Maduro e a força favorável ao governo de Maduro, né? E isso é perfeitamente normal de acontecer em qualquer democracia, em qualquer governo de qualquer lugar do país. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil. As manifestações pró-democráticas, organizadas por torcidas organizadas por torcidas organizadas, não é um termo feio, mas é bem isso mesmo, que começaram a surgir ali, puxadas pela Gaviões da Fiel, que a meu ver é uma torcida organizada muito progressista e sempre esteve envolvida com essas questões políticas. Uma das bandeiras dela sempre foi a questão da democracia, desde da ditadura militar, ali no final da ditadura militar, bandeira levantada por doutor Sócrates e tantos outros ícones, né, os monstros do futebol brasileiro.
E eles estavam indo ali nas ruas justamente para protestar contra os protestos favoráveis ao governo Bolsonaro. É quase que paradoxal, né, o negócio, né? Protestar contra o protesto, né? É um negócio esquisito, mas é bem isso que vem acontecendo, né? Os militantes pró-Bolsonaro estão nas ruas pedindo fechamento de STF, troca de ministros, fechamento de Congresso, pedindo a cabeça do Maia, a cabeça agora do Alexandre de Moraes e tantos outros aí, e os caras tiveram que ir à rua para defender o Estado Democrático de Direito, na visão deles, né? Dizendo que o Bolsonaro que tinha que cair fora, e que não é assim que a democracia se conjura e se organiza, se executa, né? Dissolvendo o Congresso, dissolvendo o Supremo Tribunal e etc. Então a gente vê ali, a gente tem aqui no Brasil um campo fértil para esses movimentos sociais, né? E um verdadeiro barril de pólvora. Forças contrárias se trombando na rua, uma hora vai dar merda, né? E nesse sentido, eu torço pra briga, né? Porque pelo menos assim a gente tem um pouco de adrenalina. Continuando. Aliás, até agora tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer que volte a algum ponto? Se não, eu vou tocar e, inclusive, já tô até quase terminando. E, novamente, se ficarem em silêncio, eu vou entender que tá tudo bem. Bom, baile nunca pode parar. Tem isso. Nós vamos seguir. Bom, os objetivos. Quais são os objetivos dos movimentos sociais? Depende. Porque se ele é um movimento que ele está em parceria com o Estado, muito provavelmente o objetivo desse movimento social vai ser a conservação de alguma ordem estabelecida. Se ele é um movimento que ele está em confronto com o Estado, muito provavelmente o objetivo desse movimento social vai ser o objetivo de transformação dessa ordem estabelecida, ou de mudança dessa ordem estabelecida. Então, a grosso modo, é bem isso, o objetivo, transformação e conservação. Transformação quando ele é contrário à ordem estabelecida, conservação quando ele é favorável à ordem estabelecida. Acompanhe aqui comigo a leitura do segundo parágrafo, tá? Ó. Os movimentos lutam por causas que vão além dos interesses particulares. E seus objetivos, quando alcançados, transformam a vida de muitas pessoas, além daquelas envolvidas diretamente nas ações. Isso ocorre pela universalização das conquistas, que afetam pessoas em um mesmo espaço político. Por exemplo, um país. E pela sua sedimentação na forma de leis, o que estende seus efeitos para futuros cidadãos que, no momento da conquista, ainda não eram nascidos. Bom, o que está querendo dizer aqui nesse segundo parágrafo? Vou pausar rapidinho a apresentação para poder ficar na tela cheia. O que ele está falando aqui nesse segundo parágrafo, nesse pedacinho? Que os movimentos sociais, eles vão além de interesses particulares. Eles não estão ali lutando porque aquela pessoa que está com o megafone na mão, que está ali achando uma bandeira, que ela é um interesse particular dela. É um interesse dela também, mas se estende a todo um grupo, se estende a toda uma coletividade de pessoas. Então, sei lá, vamos pensar, um ícone polêmico, né, de movimentos sociais. O Alexandre Boulos, do MTST. E também o agora membro do PSOL, inclusive pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. O Alexandre Boulos, cara, se vocês pesquisarem a biografia desse cara, vocês vão ver que, de acordo com a biografia dele, não tem motivo para ele estar lá lutando por MTST, lutando por moradias para pessoas que não têm onde morar. Porque ele é um cara que, não vou dizer que nasceu em berço de ouro, mas fome ele nunca passou. Casa ele sempre teve. Aliás, ele é um cara que ele é professor de faculdade.
Então, ele é um cara ali com um letramento acadêmico, né? Ele escreve bem, ele fala bem, né? Ele tem lá todo um didatismo, né, para se expressar, né, um carisma até, né, também. Você olha para ele está no meio desse movimento, aliás, ele é talvez a principal liderança desse movimento, né, a cara que representa esse movimento hoje é a do Boulos. No entanto, ele é um cara que não precisa disso, porque ele não está lutando para ele. É aí que está a jogada, ele não está para ele está ali lutando por uma coletividade, né? Ele se identifica com aquela ideologia de luta, ele provavelmente participou da organização e da gestão, da gestação inicial desse movimento, ajudando ele a nascer, etc e tal, porque ele se identifica com aquilo. E ele encabeça aquilo, porque ele tem ali um espírito de liderança nele. Ah, professor, você acha que ele não vai ganhar nada com isso, que ele não está ganhando nada? Sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, porque se a gente for pensar pelo que ele está lutando, cara, ele está lutando por moradia popular. Entendeu? Moradia popular que seria cedida e gerida pelo Estado, na qual pessoas comuns, trabalhadores comuns, morariam. Então, onde ele pode ganhar alguma coisa nisso? Eu não consigo enxergar. Mas se ele vai ganhar mesmo alguma coisa disso, também não consigo afirmar, né? Agora, no caso da figura do Boulos, do movimento do qual ele representa, não é algo particular. Não é algo particular para ele. É algo pensado para uma coletividade. Vou voltar à apresentação, tá? É algo pensado por uma coletividade, é isso que está sendo falado aqui. Os objetivos, quando alcançados, eles transformam a vida de muitas pessoas, além daquelas envolvidas diretamente na ação. Porque vai mexer com toda uma gestão ali, toda uma dinâmica coletiva. Seja que você esteja envolvido diretamente ou não. Vejam, por exemplo, o caso do MST, o Movimento do Sem Terra, né? O Sem Terra hoje se tornou um dos maiores produtores de arroz orgânico, livre de agrotóxico, da América Latina. Por quê? Porque foi um movimento que surge no final da década de 80, que vai crescendo, que vai cada vez se organizando mais, conquistando terras para que famílias possam morar ali, gerando cooperativas de produção, que chegou a um ponto que os caras estão produzindo arroz para vender para além da sua própria comunidade, do que faz parte do MST, ou para além da vilazinha que fica ali em volta das terras que eles plantam. Os caras estão montando lojas, os caras estão exportando arroz orgânico. Isso é sensacional, porque eles estão gerando renda, eles estão gerando um fluxo de dinheiro movimentando, que não influencia só neles, não é grana só deles. É grana que está movimentando para geral. Porque está em circulação o produto. E porque eles não fazem tudo sozinhos, né? A questão do transporte, a questão dos impostos que são gerados, e uma série de outras coisas. Então, as conquistas que são feitas em cima disso, elas são conquistas sensacionais que influenciam diretamente e indiretamente quem participa dessas ações. E outra, normalmente o movimento social, quando ele conquista algo, ele se universaliza, ou seja, ele abrange a todos quanto ele pode abranger. E ele também se sedimenta através da lei, através da positivação da lei. Então, cria-se uma lei para positivar aquilo ali. Criando a lei para positivar aquilo ali, tudo que está na lei é estendido atemporalmente a quem vier depois. Ou seja, as pessoas que nem sequer nascidas são, quando nascerem, caso precisem, estarão beneficiadas por aquela lei que foi gerada por conta da luta e da conquista de um movimento social, da qual ela nem sequer tinha noção ou juízo, porque estava ali no espermatozoide, num óvulo ainda, né? Então, as conquistas dos movimentos sociais, elas são extremamente importantes, tá? Outro ponto aqui, ó, que eu quero ler para vocês passar na página, tá? Os movimentos sociais, ó, aqui, os objetivos.
Os objetivos de longo prazo das transformações ou da conservação da organização social levam os movimentos sociais a serem classificados como ou revolucionários ou reformistas. Ou seja, se o movimento social ele é um movimento de conservação da ordem instituída, ele é reformista, porque ele está ali pensando a ordem, concordando com aquilo que está estabelecido, e o que ele luta, na verdade, é para que se mantenha algo que já se tem, né? Ou então, para que se retome algo que deu certo no passado e que é considerado de ordem mais conservadora. Por exemplo, o que aqui nós temos aqui na foto. Aqui é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ó, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa marcha aqui, ela aconteceu, como está dizendo aqui ó, na legenda, em 19 de março de 64. Era um grupo de pessoas muito grande, um grupo muito grande de pessoas, literalmente pedindo por medidas um pouco mais conservadoras e rígidas por parte do Estado, porque eles estavam com medo da ameaça comunista, que lançaram uma fake news ridícula lá na década de 60, meados de 62, por aí, de que o presidente João Goulart, o Jango, era comunista, de que iria transformar isso aqui numa Cuba, numa Rússia, e coisa... Rússia não, União Soviética, uma coisa pior ainda e tal, o que é uma besteira sem tamanho. Porque é uma besteira sem tamanho. O Jango nem sequer filiado ao PCB ou qualquer outro partido de linha comunista socialista ele era, né? A questão é que o Jango, na época, ele pregava as reformas de base, e essas reformas de base iriam mexer em muitas estruturas econômicas, sociais e também, de certa forma, culturais aqui do país. Então, iria tocar em algumas feridas que a casta elitista do Brasil, né, os mais ricos, os mais conservadores, os mais retrógrados, se veem ameaçados, né? É o que, por exemplo, o sociólogo Edson Bariani, sociólogo contemporâneo, inclusive ainda vivo, diz, é o horror à isonomia, ou seja, é o que a elite brasileira possui, na verdade, é o horror à isonomia, é um horror a tudo aquilo que se alcança de positividade na lei, tornando as pessoas iguais ou equânimes, né, com direitos similares, com igualdade de oportunidades e coisa e tal. Então, essa marcha da família com Deus pela liberdade, isso foi um movimento extremamente retrógrado e conservador, né, considerado reformista. Um movimento que já seria um movimento de ordem revolucionária, como está aqui na fotinha acima, já seria o pessoal do MST. Por quê? Porque querem que mude bases da economia brasileira, principalmente relacionado à questão da concentração de terra e da desigualdade social presente aqui nesse país. Então, esse movimento social, que é um movimento mais novo comparado com a marcha aqui da família, já é um movimento, né, mais atual e mais atuante também, e luta por uma questão de não apenas, de não simplesmente reforma ou conservação, mas principalmente revolução e transformação social. Então, a gente pode basicamente classificar os movimentos dessa ordem, tá? Se eles forem movimentos mais conservadores, mais retrógrados, eles serão reformistas. Se eles forem movimentos que buscam transformação, mais proativos, né? Me fugiu um termo agora. Se eles forem mais progressistas, vamos dizer assim, eles serão movimentos considerados revolucionários, tá? Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Ou eu posso ir para a última parte e finalizar? Bom, acredito que não tenham dúvidas nenhuma, então eu vou seguir o baile. Seguindo o baile, seguinte, a nível
teórico, a gente pode classificar os movimentos sociais por duas vertentes. Ou a gente pode classificá-los como movimentos sociais tradicionais, ou a gente pode classificá-los como novos movimentos sociais, ou movimentos sociais novos, que são bem mais contemporâneos. Qual que é a diferença principal? A diferença principal é o seguinte, ó, segundo parágrafo, acompanha aqui comigo. Um primeiro modelo mostra os chamados movimentos sociais tradicionais, que se constituíram principalmente em torno das lutas dos trabalhadores desde a consolidação do capitalismo. Esses movimentos caracterizam-se por apresentar organização vertical e rígida, estrutura hierárquica, em que os integrantes seguem as determinações do grupo dirigente. Além disso, tais movimentos travam fortes embates políticos com o Estado, porque buscam transformações na estrutura econômica e social para superar as condições de opressão da classe trabalhadora, tanto no campo quanto na cidade. Os movimentos tradicionais, em grande parte, pretendem assumir o controle do Estado ou, ao menos, transformar a sua estrutura. Então, os movimentos sociais considerados tradicionais, eles trabalham, como está dizendo aqui nesse terceiro parágrafo, com demandas como a dos trabalhadores, melhores salários, melhores condições de trabalho, redução de jornada, estabilidade de emprego, questão da infraestrutura de saneamento, moradia, habitação, transporte público, educação. Então, estariam ali relacionados os movimentos sociais tradicionais à luta por direitos civis e também a luta por direitos sociais, mas de ordem básica. Vejam aí, ó, moradia, saneamento básico, transporte público, educação, melhores salários, jornada de trabalho, coisas desse tipo são consideradas básicas. Por quê? Porque pertencem a toda a estrutura econômica e social de qualquer sociedade. Então, por isso que eles são considerados tradicionais, porque eles remontam às primeiras lutas sociais que se iniciaram logo pós-revolução industrial e a formação das primeiras ligas, das ligas industriais, inclusive das primeiras organizações sindicais, lá na Europa e depois se estendendo para o restante do mundo. Aqui, ó, esses movimentos deram origem a sindicatos, associações nacionais e internacionais de trabalhadores, partidos políticos trabalhistas e tal. Então, vejam só, por exemplo, o PT, o Partido dos Trabalhadores, ele teve origem justamente nas lutas sindicais ali do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista. Não só do Sindicato dos Metalúrgicos, mas principalmente, tanto que o principal ícone, né, de frente do Partido dos Trabalhadores, que é o Lula, ele era líder sindical, foi dirigente sindical do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Então, eles lutam por melhores condições básicas, tá? E aí a gente tem os novos movimentos sociais. Os novos movimentos sociais, ele está ali prezando muito mais por uma questão da característica da identidade dos seus indivíduos. Como está dizendo aqui, ó. A identidade entre os indivíduos, porém, aspecto necessário para o surgimento de um movimento social, muitas vezes não decorre diretamente das relações de produção. O que eu estou querendo dizer com relações de produção seriam as relações de trabalho, tá? Sendo assim, outros objetos de reivindicação passaram a ser incorporados pela sociedade civil, aglutinando os mais variados segmentos sociais, motivados pelo exemplo de conquistas dos movimentos tradicionais. A identidade e os direitos das maiorias, como mulheres, negros e homossexuais, a conservação do meio ambiente e a coexistência de diversas expressões culturais, são algumas das novas reivindicações que ganharam força ao final do século XX. Como principal consequência, os chamados novos movimentos sociais redirecionam o centro das demandas sociais do âmbito da economia para a esfera da cultura, a partir da formação de movimentos baseados em relações horizontais. Seus integrantes têm maior autonomia e não focam suas reivindicações somente no papel do Estado, mas buscam também transformar os comportamentos e valores dos diversos segmentos sociais. Eu vou fechar aqui a apresentação para poder finalizar a explicação disso, tá?
Então é o seguinte, enquanto os movimentos tradicionais, movimentos sociais tradicionais, lutam por questões básicas e estruturais da questão econômica, social, salário, emprego, habitação, saúde, essas coisas, os novos movimentos sociais estão ligados muito mais intimamente a um conceito de identidade do grupo que os representa. E quando se diz identidade, a gente está querendo dizer em quem é aquela pessoa, né? Qual é a característica daquela pessoa e das outras pessoas também que envolvem esse movimento. Então, por exemplo, a gente está falando, vamos pensar um movimento feminista. O movimento feminista, ele se liga especificamente à questão das mulheres na sociedade, do papel das mulheres na sociedade, de como a sociedade as vê, de o que elas podem ou não podem desempenhar, lutas e conquistas delas, limites que às vezes são impostos a elas, consequentemente também a questão da violência, do preconceito e várias outras coisas. Quando nós pensamos o movimento LGBT, a gente está falando ali de toda uma comunidade de pessoas que se enquadram dentro ali desses múltiplos conceitos e siglas, né? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queers, intersexuais e por aí vai. Eu não lembro exatamente todas as siglas, significados. E por aí vai. E o que esse grupo grande, né, de pessoas grande e muito plural de pessoas busca? Busca, primeiramente, e talvez principalmente uma questão de aceitação por parte da sociedade, parando de os enxergar, talvez, como pessoas completamente alheias ou estranhas no mundo. Alguns os enxergam como ameaças, tanto que os oprimem, agridem, violentam, matam. Então, dentro das pautas de luta dos LGBTs está ali a questão da sobrevivência, de ser tratado como um ser humano, e de mostrar que não é porque existe ali uma atração sexual, uma maneira de se expressar sexualmente, identitariamente, de gênero que seja, na sociedade, para o mundo e tal, que você deixa de ser menos gente que o hétero, por exemplo. Isso também vale ali para a questão da luta do movimento negro, né? Não é porque a pessoa tem a pele negra, um pouco mais de melanina na pele do que a pessoa branca, que um é mais humano do que o outro. E aí eu relembro a questão escravocrata, lá das grandes navegações e do período colonialista, né, do século XV, e que é importante a gente lembrar que o negro era considerado o animal perfeito para trabalho, porque criou-se, legitimou-se a ideia de que não era um ser humano. Não era um ser humano. Não tinha alma. Então, se não tem alma, eu vou salvar como? Né? Dentro da visão da Igreja Católica da época. Então, é um animal perfeito para se trabalhar. Vamos explorar. Já existe um monte de negro mesmo, então vamos fazer uso deles. Era assim que pensavam. E isso acabava gerando ali uma desumanização absurda, atroz, violentíssima, né? Desconsiderando a questão humana, o fator humano, em não enxergar essas pessoas como seres humanos, de fato. Né? E as consequências disso a gente tem hoje, reverberando até hoje na sociedade, né? Uma disparidade gigantesca de cargos de alto escalão, de desigualdades sociais, e mais uma série de fatores que foram provocados por práticas como essa, e várias outras, né? Então, os movimentos, os novos movimentos sociais, né, os movimentos sociais novos, eles estão ligados a uma questão identitária, ou seja, da identidade e da afirmação dessa identidade numa sociedade, lutando principalmente pelo conceito ampliado e universalizado da noção de humano, ou seja, o que é humano, o que um humano necessita, o que um humano tem por direito fundamental por ser quem é, independente de quem seja. Então,
não são lutas relacionadas a uma base estrutural social, como são os movimentos tradicionais. São lutas mais contemporâneas, são lutas que estão ali concentradas de maneira mais específica para alguns grupos, só que, consequentemente, acabam mexendo com toda uma dinâmica social. Quando se pensa qualquer luta identitária, mexe-se com toda a estrutura e dinâmica de uma sociedade, qualquer conquista que se tenha. E eles estão ali lutando por conceitos relacionados à sua própria identidade, à sua própria representatividade, principalmente ligado a uma noção de direitos humanos. E também por uma questão de qualidade de vida e sobrevivência de seus próprios membros. Né? Então, de modo geral, os movimentos sociais eles podem ser classificados entre conservadores ou transformadores, né, parceria ou confronto com o Estado, e também como tradicionais, dentro ali de uma ordem cronológica, histórica, e de ações como tradicionais, quando estão ligados ali a uma estrutura de base da economia e da sociedade como um todo, ou então novos movimentos sociais, quando eles estão ligados a uma questão identitária do grupo específico pelo qual se luta. Negros, populações negras, mulheres, LGBTs, ou então a questão das lutas ambientalistas, que envolve ali a questão de todo o ecossistema terrestre, ou então da luta por uma espécie em extinção específica, de vegetação, que seja e tal. Então, são lutas um pouco mais específicas, a dos novos movimentos sociais, ligado a um conceito de identidade, e sem tanto o rigor hierárquico e estrutural dos movimentos tradicionais, e também os movimentos mais antigos. Bom, o que eu tinha para falar é isso, tá? Essa é a matéria do bimestre, e eu preciso saber, alguém tem alguma dúvida? Se tiver, abre o microfone, pode me perguntar à vontade. Beleza, Lucas, tranquilo? Mais alguém? Se não, eu vou fechar. Bom, acredito que mais ninguém, mais nenhuma dúvida. Bom, pessoal, então, essa é a última live, beleza? Então, os relatórios de vocês têm que ser lá da aula introdutória até hoje, até essa aula de agora. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, chama no grupo, ou então chama no privado e a gente resolve ali, troca uma ideia. Fiquem atentos com os prazos de vocês, os prazos dos trabalhos, e acredito que por hoje é só. Beleza? De novo, muito obrigado pela presença, obrigado por vocês terem disponibilizado esse tempinho aqui para estar aqui comigo, e qualquer coisa pode me chamar. Por hoje é só. Tchau.